O Jovem Rei, esta é uma história de fada, de Oscar Wilde, segundo vídeo, não livro de leitura. Ao que parece, desde o primeiro momento de seu reconhecimento, o rapaz havia mostrado sinais da estranha paixão pela beleza, que viria a ter enorme influência sobre sua vida. Os que o acompanhavam até seus aposentos particulares muitas vezes comentavam os gritos de alegria que saíam de seus lábios ao ver os delicados trajes e as ricas joias preparadas para ele, e a alegria quase que violenta com que atirara para um lado sua rude túnica e o casaco de pele de carneiro. É verdade que muitas vezes ele sentia falta da liberdade da vida na floresta e tendia a se impacientar com as entediantes cerimônias da corte, que ocupavam boa parte de todos os dias. Mas o palácio, chamado Joyeuse, Joyeuse significa alegre em francês, mas o palácio, chamado Joyeuse, do qual se via agora senhor, parecia-lhe um novo mundo recém-criado para o seu prazer. E tão logo conseguia escapar das reuniões do conselho ou da sala de audiências, descia correndo a grande escadaria com seus leões de bronze dourados e seus degraus de pórfiro. Pórfiro é um tipo de rocha vulcânica. Então, seus leões de bronze dourado e seus degraus de pórfiro brilhante, e passeava de uma sala para outra como alguém que procurasse na beleza um remédio para a dor, alguma espécie de restauração da saúde. Nessas viagens de descoberta, como as chamava, e na verdade elas eram para ele verdadeiras viagens por terras maravilhosas, ele às vezes era acompanhado pelos elegantes e louros pajens da corte, com suas capas esvoaçantes e laços tremulantes. Porém, quase sempre ia sozinho, levado por certo instinto vivo, quase que divinatório, de que é no isolamento que no isolamento que melhor se aprendem os segredos da arte, e que a beleza, como a sabedoria, prefere os adoradores solitários. Nesta época eram contadas muitas histórias curiosas. Dizia-se que um gorducho burgomestre é como se fosse um prefeito naquela época. Dizia-se que um gorducho burgomestre que aparecera para fazer uma florida homenagem oratória em nome dos cidadãos da cidade havia apanhado o garoto de joelhos em adoração diante de um grande quadro recentemente trazido de Veneza, o que parecia anunciar a adoração de alguns deuses novos. Em outra ocasião, ele desaparecera por várias horas e, após prolongada busca, fora descoberto em um pequeno quarto de um dos torreões da ala norte do palácio. Então encontraram ele olhando como que em transe uma gema grega, uma pedra grega, né, na qual estava esculpida a figura de Adonis, né? Adonis é um rapaz extremamente belo na mitologia grega. Nós conversaremos sobre ele no vídeo de digressão, ok? Mas basta dizer que Afrodite se apaixonou por ele, não só Afrodite, como Perséfone também. Ele fora visto, segundo outro relato, comprimindo seus lábios quentes na testa de mármore de uma antiga estátua descoberta no leito do rio, por ocasião da construção da ponte de pedras, onde estava inscrito o nome do escravo Bitínio de Adriano. Bom, Adriano foi um imperador romano e ele tinha um escravo favorito, né? Tem toda uma história de amor ali também, mas no vídeo de digressão a gente fala. Então, a beleza dessa estátua do amante do imperador e a beleza de Adonis. E havia passado uma noite inteira observando o efeito do luar em uma imagem de prata de Edimion. Novamente, na mitologia grega, Edimion é o rei de Elis.
nós conversaremos sobre Edimion também no vídeo de digressão, mas basta você saber que a lua se apaixonou pelo Edimion, né, de tão bonito que ele era. E aí faz sentido, e havia passado uma noite inteira observando o efeito do luar em uma imagem de prata de Edimion. Todo material raro e caro exercia por certo grande fascínio sobre ele. E em sua ânsia de consegui-los, ele enviara muitos mercadores, alguns para negociar âmbar com os rudes pescadores dos mares do norte, alguns ao Egito para procurar a curiosa turquesa verde que só é encontrada nos túmulos dos reis e, segundo dizem, tem propriedades mágicas. Alguns à Pérsia em busca de tapetes de seda e cerâmicas pintadas. Outros à Índia para comprar gaze e marfim tinto, pedras da lua e braceletes de jade, sândalo, esmalte azul e chales de lã fina. Claro que aqui nós temos jade, sândalo, pedras, né? Porém, o que mais o ocupava era o traje que ia usar na coroação. Um manto de tecido dourado, a coroa cravejada de rubis e o cetro com filas de círculos de pérolas. Na verdade, era nisso que ele estava pensando naquela noite, deitado em seu luxuoso sofá, olhando a grande tora de pinheiro que queimava em sua vasta lareira. Os desenhos já haviam sido submetidos a ele muitos meses antes, e ele ordenara que artesãos trabalhassem dia e noite para executá-los, e que o mundo inteiro fosse vasculhado na busca de joias dignas de todo esse trabalho. Ele se imaginava de pé no altar principal da catedral, em belos trajes de rei, e um sorriso brincava em seus lábios de menino, acendendo um brilhante lustro em seus escuros olhos marrons. Depois de algum tempo, ele se levantou e, encostado na estrutura esculpida da lareira que levava à chaminé, passou os olhos pela penumbra do quarto. As paredes eram cobertas por ricas tapeçarias que representavam o triunfo da beleza. Uma grande estante incrustada com ágata e lápis lazuli ocupava um canto, enquanto na parede, de frente à janela, havia um armarinho curiosamente lavrado com painéis de laca, com mosaicos e poeira de ouro, sobre o qual estavam colocadas algumas delicadas taças de cristal veneziano e um copo de ônix com veias escuras. A colcha da cama era bordada com pálidas papoulas que pareciam caídas de mãos cansadas de sono, e finas colunas de marfim acanelado sustentavam o dossel de veludo, do qual nasciam grandes tufos de plumas de avestruz como branca espuma, apontando para a pálida prata do teto estriado. Um narciso sorridente em bronze esverdeado segurava um espelho polido acima de sua cabeça. Sobre a mesa ficava uma bacia rasa de ametista. Lá fora ele via a imensa cúpula da catedral, que parecia uma enorme bolha envolvendo as casas na sombra e os cansados sentinelas que marchavam sem parar pelo terraço que dava para o rio. Um vago perfume de jasmim entrava pela janela aberta. Ele afastou os seus cachos castanhos da testa e, tomando um alaúde, deixou que os dedos passassem pelas cordas. Suas pálpebras pesadas começaram a se fechar. E estranho torpor apossou-se dele. Jamais sentira tão agudamente ou com alegria tão requintada a mágica e o mistério das coisas belas.